Rede Droga 10. Pensou economia? Vem pra 10. Na rede de farmácias Droga 10, você encontra descontos em todos os medicamentos e diversas ofertas em perfumarias. E atenção para as ofertas da Droga 10. Gel lubrificante Camed, 100 gramas, 15,99. Preservativo Prudence, leve 8, pague 6, 8,39. Cimegripe, 20 cápsulas, 6,99. A Rede Droga 10 está com uma campanha incrível. 1 mês de fralda grátis Mami Poco. Na compra de qualquer fralda Mami Poco, você concorre a 1 mês de fraldas grátis. Vá até uma Droga 10 e participe. Consulte regulamento. Rede Droga 10. Pensou economia? Vem pra 10. Vem pra 10. Preço baixo no supermercado do produtor. Quer qualidade? Vem pra cá. Na mercearia você vai encontrar. Tem frutas e verduras sempre bem fresquinhas. Supermercado do Produtor, o endereço da economia é aqui. Avenida Marechal Deodoro 2464, esquina com a Panambiverá. Preço baixo no supermercado do produtor. Aqui é muito mais quente. Verão Difusora. Eja é Rui Barbosa e Rui Barbosa é Eja. Eja é Rui Barbosa e Rui Barbosa é Eja. Conclua seus estudos com quem tem tradição. O Eja Rui Barbosa é mais qualificação. O futuro é agora, é fazer acontecer. O mercado de trabalho tá esperando você. Eja é Rui Barbosa e Rui Barbosa é Eja. Eja é Rui Barbosa e Rui Barbosa é Eja. Colégio Rui Barbosa. Conclua o ensino médio à distância em até 5 meses. 3382-2393. Construir e reformar, se liga então. Venha correndo pra G5 Materiais de Construção. Preço bom, melhores marcas, condições de pagamento. Tudo pra facilitar, num só lugar. Do básico ao acabamento. Orçamento e pedidos pelo WhatsApp 99214-9300. Entrega em toda Campo Grande e região. Betoneira Menegote 400 litros Prime 2.490. Conjunto caixa acoplada Deca Easy 184,90. G5 novidade! www.difusorapantanal.com.br. Boca do Povo, 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de 20 anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Mais, muito mais. Mais musicais. Verão Difusora. É hora da hora. Hora certa. 6h59. Frente Paula. E o melhor da notícia. Alô, amigos, são 7h59, ou 6h59. Esse mudou tudo esse horário, né? Acabou aquele velho horário de verão, que eu acho aquilo ali um absurdo, tal de horário de verão. Agora com essas lâmpadas de LED, não existe mais economia, ficam obrigando a gente a levantar de madrugada. Uma coisa, o Brasil precisa acabar com esses negócios, ser prático. Se não serve mais, põe de lado. Mas eu quero começar o programa desta segunda-feira registrando o falecimento do grande sanfoneiro Dino Rocha, aos 68 anos, ficou 27 dias internado na Santa Casa. O Dino era diabético, tinha problemas respiratórios e pressão alta, e foi um grande sanfoneiro. Está aqui o Sérgio Cruz, que é uma testemunha dessa carreira maravilhosa do Dino Rocha. Bom dia, seu Sérgio. Bom dia, Bedipaula. Pois é, a gente perde o Dino Rocha. Dino Rocha é ele com Zé Correia, né? Era a grande dupla, os dois maiores sanfoneiros, diria até do centro-oeste brasileiro, os dois campeões do chamamé, né? Então, a cultura de Mato Grosso do Sul, a cultura brasileira, perde mais um grande sanfoneiro. Aliás, eu quero parabenizar o Oswaldão, que tocou uma música do Dino Rocha. Tem outra aí no playlist, né, o seu GG? Bom dia.
Ô, bom dia, B. Essa é a principal dele, né? A Gaivota Pantaneira, né? Toca um pedacinho dela em homenagem a esse grande chamamezeiro Dino Rocha. Olha que lindo. Legal. Bom, é uma vida que se vai, é mais um artista, né? É um artista que a gente perde e, consequentemente, né, a arte sul-mato-grossense, a arte mato-grossense também, porque o Dino Rocha pegou os 2 estados, né, na época, fica muito mais pobre. Bom, mas o programa de hoje tem descobrir uma nova Maju. Uma nova... Será que ela consegue explicar o tempo melhor do que a nossa Maju Pantaneira, Dona Érica Fernanda, ou seu GG? É meio diferente, né, B? É uma previsão meio diferente. Viu? Mas ela entende do riscado ou é pegadinha? É meio confusa, viu, B? Meio confusa. Eu quero avisar vocês que nós estamos ao vivo pela viamorena.com. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Vamos ver, então, vamos abrir o programa com esse bom humor depois de uma notícia ruim como essa, da perda do Dino Rocha. É a previsão fake, né? Vamos ver essa previsão aí, põe no ar. Esse trovão aí que a gente vê aí no céu é quando a gente polui a terra. Aí a poluição terrestre, ela sobe em forma de ventinho. Aí a nuvem, ela capita. Entendeu? E vem também a poluição da galáxia, que é a poluição intergalactical. As duas, elas se chocam. No que ela se choca no céu, o céu tem o quê? Uma convulsão. Entendeu? É essa convulsão que faz esse barulhão todo, esse trimidum todo aí que a gente escuta e chama de trovão. Entendeu? E diz que quando o baque é muito forte, João, ó pra você ver que negócio. Quando o baque é muito forte, as placas tectônicas, elas fazem o quê? Elas se desloem. É por isso que tem muita estrela do mar, João. Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as placas tectônicas elas se desloem, ela balanceia todo o firmamento. Aí as nuvens elas não conseguem, as estrelas não conseguem ficar paradas. Entendeu? As estrelas fazem o quê? Elas caem. No que elas caem, elas não podem ficar aqui na Terra, porque a imunidade da Terra ela é baixa. Entendeu? Elas vão para onde? Elas vão para o fundo do mar. É por isso que tem a estrela do mar. Eu aprendi isso aí quando eu tinha... Na 5ª série eu tinha 7 anos. Né? Eu aprendi em ciência. Entendeu? E na 3ª série, João, não é pra você ver como que eu era supimpa. Na 3ª série eu já era suplente da professora de física quântica. Entendeu? Aí se fosse uma prova eu acertava. O trovão nada mais é do que a reação celestial, entendeu? Que o céu tem ao receber 2 tipos de poluição. Que é a poluição terrestre e a poluição intergalactical. Aí forma esse trovãozada que a gente vê aí. Você tá entendendo? Eu vou perguntar aqui, o senhor entendeu como é que ela entende o universo? Perfeitamente. As placas tectônicas? Uma mistureba. Uma pedagogia extraordinária. Exato. Eu acho que essa mulher aí... Eu acho que essa mulher estudou junto com o meu tio Pedro, porque o meu tio Pedro falava para mim que com 6 meses de escola primária, a professora pegou os cadernos e entregou para ele e falou assim, vai embora. Você sabe mais do que eu. Aquele tio Pedro era uma piada. São 7h05. Então eu vou chamar essa outra que explica menos que essa. A previsão de verdade, né? A previsão de verdade, sim. Não é? Que é Dona Érica Fernanda. Alô, Dona Érica, bom dia. Bom dia, B. Bom dia, amigos difusora. Segunda-feira, 18 de fevereiro. E a previsão do tempo? A semana começa com calor e céu aberto em Campo Grande e em quase todo o estado. Podem ocorrer pancadas de chuva no período da tarde em Campo Grande e em cidades na região norte e leste do estado. O dia amanheceu com céu entre poucas nuvens na capital e a previsão é de calor com temperaturas altas que podem atingir os 30 graus nesta segunda-feira. Conforme o IMET, no decorrer do dia tem possibilidades de chuva no período da tarde,
com a umidade relativa do ar variando entre 50% e 90%. Na região norte do estado, o dia começou com sol e deverá ter aumento de nuvens no decorrer da manhã. Tem possibilidades também de chuva à tarde e à noite. E também as temperaturas podem atingir os 33 graus. Em Chapadão do Sul, região leste do estado, a segunda-feira já começou nublada e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. Em Costa Rica, a previsão é a mesma e em ambas cidades, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 27 graus. No Pantanal do estado, as temperaturas serão altas, com máximas de 35 graus em Aquidauana, Corumbá e Miranda. Podem ocorrer pancadas de chuva no período da tarde nestas cidades, mas de forma rápida e passageira. Portanto, esta semana, segunda-feira, 18 de fevereiro, o dia começou com sol, tempo aberto, temperatura amena na capital e ao longo do dia são previstas pancadas de chuva, mas de forma rápida, somente no período da tarde. A máxima em Campo Grande hoje será de 30 graus. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Difusora. Às 7h07, cotação agropecuária. Com senhores Gabriel Borges, leiloeiro rural. Alô, Gabriel, bom dia. Agora, cotação agropecuária. Bom dia, Vê. Boi gordo mantém a regularidade e abre a semana negociada a R$140 a arroba e a vaca gorda a R$129 a arroba com pagamentos à vista e livres do Fundo Rural. Na batida do martelo, bezerro Nelor comercializado a R$6,60 quilo vivo, a bezerra Nelor R$4,70 quilo vivo, a boiadeira Nelor boa R$3,90 quilo vivo, a boiadeira cruzada R$3,50 quilo vivo, a vaca lisa R$3,80 quilo vivo e o boi magro R$4,60 quilo vivo. No mercado físico de preços ao produtor, litro do leite tipo C R$1,60, milho 60 quilos R$31, soja 60 quilos R$67. Na nossa agenda de leilões em Campo Grande hoje, tradicional leilão de machos de corte da Correia da Costa na Estância Orce a partir das 17 horas. Gabriel Borges, leiloeiro rural. Acesse a página Boca Agronegócio pelo Facebook. Um bom negócio a todos, B. Difusora Pantanal. Está no ar. Programa Boca do Povo com B de Paulo Filho. Este programa será sintonizado nas seguintes cidades: Água Clara, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataí Porã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão, Corguinho, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jataí, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Rochedinho, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Cidrolândia, Terenos e Vicentina, cidades localizadas a até 300 quilômetros de distância desta capital, onde chegam as poderosas ondas digitais da Radiodifusora Pantanal e que perfazem 70% do território do estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Difusora. Editorial.
retrovisor é menor que o para-brisas, porque o passado é referência e não é direção. Mas tem gente que dirige com um retrovisor maior que o para-brisas, e deve ser por isso que fica se lamentando do tempo perdido ou daquilo que não fez. Para enfrentar os desafios é preciso duas coisas: coragem e humildade. Coragem para saber que ninguém sabe tudo. Humildade para entender que quase sempre ainda há muito para aprender. Às vezes é preciso compreender que é necessário alterar rotas na nossa vida para que as coisas se reencaminhem e acabem dando certo. Tem pessoas que envelhecem apenas no corpo, mas na mente continua jovem e aberta às novas atitudes. O arrogante é aquele sujeito que acha que já conhece tudo e que não precisa aprender mais nada. Agora, anote aí no seu caminho: a arrogância e a vaidade precede a queda. Eu disse, a arrogância e a vaidade precede a queda. Dias atrás fiz aqui um comentário sobre o empresário e o seu filho, e disse naquele comentário, sem dizer nomes, é claro, que ele e seu filho estavam no parapeito de um abismo, onde fatalmente poderiam cair caso não dessem um passo atrás. Aquele senhor esteve no meu escritório e eu lhe expliquei os motivos. Disse a ele que o problema não seria nem ele, mas o envolvimento do seu filho, que é ou está doente, e que a atitude desse empresário iria colocar os dois em maus lençóis. E ele fez que me ouviu, mas a conversa entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Arrogância e soberba às vezes não o deixam, não permitem que se dê um passo atrás. Eis, portanto, a fórmula da ruína. O homem arrogante é aquele que você fala de uma cidade, ele diz que já conhece. Fala de uma situação, ele diz já ter vivido. Ele diz que tudo está sob controle. Você fala o nome de um filme e ele já assistiu. Enfim, é um sabichão que sabe tudo, e saber tudo é a principal marca da arrogância de qualquer pessoa. Eu disse àquele senhor que falou estar se reerguendo, que ele deveria chamar seus credores e reabrir negociações. Deveria dar-lhes a esperança de receber aquilo que ele subiu na esperteza. Ele me ouviu, quis encenar parte do que eu lhe disse, mas no fim acabou indo novamente pelo caminho da esperteza pessoal. E as coisas começaram a andar rapidamente e tudo indica que ao invés de resolver ou dar um passo atrás, ele resolveu dar um passo à frente para ver se ainda estava no terreno seguro. E tudo indica agora que ele e o filho despencarão naquele abismo que eu lhe disse que ambos cairiam juntos. Quando faço um comentário desse tipo aqui no programa é porque, muitas vezes, as informações nos chegam primeiro, antes mesmo que a pessoa que esteja envolvida em algo ruim imagine que o mundo à sua volta pode desmoronar. Eu havia dito àquele senhor o seguinte: você e seu filho serão futuramente denunciados por estelionato, e isso pode detonar a sua vida de empresário, especialmente agora que vocês estão tentando se reerguer, porque a partir de uma denúncia desse quilate, a desconfiança vai passar a solapar a sua tentativa
de se reerguer comercialmente ou industrialmente. Semana passada chegou para mim uma farta documentação do Rio Grande do Sul, atestando que esse empresário de Campo Grande deu uma cessão de crédito idêntica para 3 pessoas, 2 de factoring e uma empresa mineira, numa tentativa torpe de lesar os credores, o que configura claramente crime de estelionato, embora a empresa aqui tenha dito que deu as garantias por engano, o que, na verdade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz tacitamente que isso já é suficiente para ilustrar as inúmeras tentativas torpe de lesar credores. Trocando em miúdos, a empresa daqui deu a mesma garantia para 3 empresas num gesto de menosprezo à justiça, má fé com seus credores e numa clara e notória configuração de estelionato. E isso é a primeira ação de várias outras que poderão sepultar de vez a vida empresarial de pai e filho. E como isso vai atingir o filho desse senhor teimoso? Porque isso é como um cordão de caranguejos. Numa fiada de caranguejos, você puxa um e atrás vem um monte. Fiquei sabendo que o filho dele envolveu sogro e sogra numa empresa de fundo de quintal que fatura milhões. E quando essas queixas de estelionato começar a pipocar, o que deve acontecer já nesta semana provavelmente, o pouco que ainda lhe resta estará acabado. Sou um jornalista que se interessa por empresários e tenta manter empregos, porque sei que este país atravessa um período ruim no sentido de empreender, seja lá o que for, mas sou contra empresário dar o tombo noutros empresários simplesmente num gesto de esperteza, de dar prejuízo a outras pessoas, porque se isso continuar, não estaremos construindo a nação que todos desejamos, mas continuaremos naquele velho Brasil, onde a esperteza será a marca do salve-se quem puder, que é uma coisa que todos nós precisamos nos livrar desse estigma originário de um Brasil que ninguém mais quer. Os dois trabalham, crescem, enriquecem, os empresários fazem isso, muitos mantêm a riqueza adquirida, há os que enriquecem, mas empobrecem com dignidade, porque a vida empresarial é um jogo de mercado onde é possível nascer numa cabana e morrer no castelo, permanecer lá ou fazer o caminho inverso também é possível, porque as regras do jogo econômico são as mais diversas e adversas. Mas há também os que acham que se a sua geladeira estiver cheia, não importa que à sua volta todos estejam passando fome, porque para ele o mundo estará às mil maravilhas, embora não perceba que alguém, para roubar a sua comida, porque está com fome, pode assaltar a sua casa, cortar a sua garganta, apenas por causa de um pedaço de pão. Eu lamento que aquele senhor que esteve me visitando, ao invés de dar um passo atrás, resolveu dar um passo à frente. E a notícia que ele terá em breves dias será certamente uma das piores que ele já teve em toda a sua aventura empresarial. As coisas geralmente começam assim. Represas como a de Brumadinho e outras começam a ruir a partir de pequenos furos. Al Capone não foi preso pelas grandes barbaridades que fez como mafioso ou como o bandido que era, mas por sonegar centavos no seu imposto de renda. E o mundo moderno de hoje parece não se dar conta disso. Lamento por esse senhor e seu filho, mas ele não poderá jamais dizer que eu não o avisei sobre tudo que poderia acontecer, porque ele pagou para ver. Aliás, ele não pagou, mas vai ver. E não estou aqui cobrando contas, porque ele nada me deve,
mas cumpri com o meu dever de, como amigo, como jornalista, como pessoa de bem, intencionado da forma que estou, em agir de forma correta e limpa e avisá-lo dos acontecimentos que poderiam fechar de novo a sua empresa e condená-lo e a seu filho a mais um desastre empresarial. Mas eu volto a insistir: a avareza, a esperteza, a ambição desmedida, a desonestidade nas atitudes empresariais, a mentira, a arrogância e a vaidade precedem as mais espetaculares quedas. Esse senhor e seu filho não poderão jamais dizer que eu ou os seus amigos ou os amigos do seu filho não os avisaram. Bom dia. Frente Paula e o melhor da notícia. De Paula. São 7h02. Vamos a efemérides do dia com o nosso querido jornalista, historiador Sérgio Cruz. Bom dia mais uma vez, seu Sérgio. Bom dia mais uma vez, De Paula. Acontecimento histórico da semana. Em 18 de fevereiro de 1967, os deputados da oposição entravam com um pedido de impeachment do então governador Pedro Pedrocian em Cuiabá. Foi uma luta braba, demorou até 19 de agosto, quando o pedido de impeachment foi a plenário para votação, e o mandato do Pedro Pedrocian foi preservado. Conseguiu uma grande mobilização política no estado inteiro. A população de Mato Grosso do Sul se revoltou contra a oposição, e o Pedro salvou o mandato dele de uma exoneração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Foi exonerado e, por conta dessa exoneração a bem do serviço público, os deputados da oposição decidiram caçá-lo. Não deu resultado, né? O Pedro deu a volta por cima e continuou governador e terminou se elegendo governador de novo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Foi um dos políticos mais respeitados e um dos ícones da política de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse é o acontecimento histórico da semana, porque a história está na boca do povo. Obrigado, seu Sérgio. Vamos falar de esportes. Alô, seu Pop, bom dia. Bom dia. Como é que foi esse final de semana? Campeonato estadual, teve clássico em São Paulo. Pro Esporte Bretão. O Esporte Bretão. Em termos nacionais, né? O Corinthians só ganha clássico. Então o Corinthians perde do Novo Horizontino, perde do Red Bull, perde do Guarani. Ontem ganhou do São Paulo 2-1. E o Corinthians agora, 2 clássicos, ganhou do Palmeiras 1-0. Então o Corinthians é o time dos clássicos. Sabe o que é isso? A gente não gosta de bater em timinho pequeno. Não, a gente não faz essa covardia. A gente bate logo em grande. A gente já dá porrada logo em grande. Eu sabia que era essa. Mas ganhou 2-1 ontem, né? O clássico, né? E o Palmeiras empatou com a Ferroviária em Araraquara. E o Santos joga hoje contra o Guarani, né? Na Vila Belmiro. O Santos, que é o melhor time, né? Em termos de pontos, né? Do Campeonato Paulista. E no Rio de Janeiro, o Vasco ganhou de 1-0 do Fluminense, campeão da Taça Guanabara. Deixando para trás o Flamengo, que é o time que mais gastou, mas que ficou de fora. Em termos estaduais, a liderança segue para o Águia Negra de Rio Brilhante. Ontem ganhou de 2-1 do Costa Rica, foi a 16 pontos. Em segundo, Comercial e Corumbaense. Comercial venceu em Dourados o 7 por 2-0. Corumbaense ganhou do Águia Negra 3-1. Depois vem o Operário, que ontem no Morenão ganhou do Novo Operário por 2-0. Depois, na sequência, vem os outros times, né? Legal. E se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados Novo, Operário de Dourados, Urso e União ABC. Aí vão ter que fazer o campeonato do Terrão. Campeonato do Terrão. Então, só lembrando que classificam-se 8 equipes, né, para a próxima fase. E aí, e Copa do Brasil nós já se despedimos, né? O Operário perdeu 4-1, né? Já pegou o caminho da roça. Pegou o caminho da roça e o Corumbaense também perdeu foi eliminado pelo Luverdense do Mato Grosso. Lembrando só que o Mato Grosso tem na Série B e na Série C.
E nós vamos disputar a Série D, que é o segundo a diretoria do Operário. A meta é vir da Série D para a Série C esse ano. Então, que é uma competição a nível nacional, mas eu acho difícil. Com esse time que está aí, olha lá, vai ficar difícil complicado. Não, impossível. Nada é impossível, mas que, pelo que está jogando, né, é complicado. Eu tinha um professor que falava assim, impossível é Deus pecar. Obrigado, seu Então, Pop. Tá bom. Um abraço. Um abraço. A todos. Bom dia. Olha, são 7h26. Um caso terrível foi aquele do camarada que ele era apaixonado por uma mulher. Olha como a mente humana trabalha. Ele era apaixonado por uma mulher. A mulher morreu assassinada. Aliás, quando mataram a mulher, que ele era apaixonado por ela, ele estava preso porque essa mulher havia denunciado ele de que ele havia ameaçado essa mulher, né, de matá-la. E aí ela morreu nas mãos de outra. Eu sei que foi esse sururu, essa confusão, e esse negócio todo amanhã vai tomar um rumo, porque o doutor Gilberto da Rosa, que sempre atende a imprensa com o maior carinho, né, falou conosco sobre a atitude que vai ser tomada a partir de amanhã, no sentido de apresentar o homem que foi lá. Olha que coisa macabra. Desenterrou a mulher, diz que veio beijando o cadáver durante o caminho, no banco de trás, conversando com o cadáver. Olha que coisa. Então ele é esquizofrênico. É uma coisa... Bom, quem vai explicar melhor é o doutor José Roberto da Rosa. Está na linha aí, ô GG? Sim, bem, pode chamar. Alô, doutor José, bom dia. Bom dia, bem de Paula. Um prazer estar falando com você, meu querido. Prazer é todo nosso. O senhor é o advogado daquela pessoa que foi no cemitério de Dois Irmãos do Buriti e tirou de lá o corpo de uma outra pessoa, de uma senhora que havia sido assassinada em Terenos. Eu gostaria que o senhor contasse para nós, juridicamente, o que isso representa, doutor. Pois não, B, é o seguinte, nesse momento está agendado a apresentação do senhor José Gomes para terça-feira, amanhã, às 10 da manhã, e nós estamos, após fazermos o contato com a delegada de polícia lá de Dois Irmãos do Buriti, que é quem está investigando esse evento, em razão de um probleminha que ela teve de saúde na sexta-feira e em razão de uma agenda apertada minha, nós acabamos designando o ato de apresentação formal para terça-feira. Mas já fiz a apresentação por telefone, já aduzi à autoridade policial que eu estou devidamente instruído com a procuração dele, com a documentação para representá-lo. E nesse momento, o que procuramos evitar foi a possibilidade dela representar por um decreto de prisão preventiva, pelo fato dele não ter sido localizado para ser ouvido, né? Então, uma vez inibida essa possibilidade, a nossa ideia é de fazer a apresentação dele. Já anunciei, inclusive, a ela que a ideia dele de colaborar com as investigações, já disse a mim que participou dos fatos. É uma pessoa que tem um problema mental muito sério, tá? Ele é portador de esquizofrenia, inclusive com diagnóstico em atestado médico. A época que ele descobriu essa doença foi uma época em que ele ainda era oficial da Polícia Militar, inclusive foi objeto da reforma dele, das funções dele de oficial da Polícia Militar, a descoberta dessa doença. E eu entendo nesse momento que, embora haja essa linha que leve a pensar que efetivamente ele fez esse fato, e realmente é um crime estranho, no mínimo, que chama atenção pela situação em si, né? Mas, por outro lado, a gente tem que compreender sobre o lado patológico, né? É um sujeito que realmente possui uma doença incurável, severa e de natureza psiquiátrica, né? Então, as pessoas que possuem esse problema de esquizofrenia, quando estão em surto, realmente fazem coisas que nós não conseguimos imaginar. Doutor José, ele ouve vozes? Ouve vozes,
Inclusive, ele relatou para mim que nessa conversa que ele veio com o corpo, quando estava trazendo o corpo de 2 irmãos para Terenos, onde ele fez o sepultamento particular, ele conversou com o cadáver. Onde ela dizia a ele que não queria ficar no lugar onde ela estava, que queria ser enterrado com a roupa que ela costumava usar. Até por esse motivo, que foi deixado a roupa no local no cemitério, foi tirado a roupa que estava vestida o cadáver e foi abandonada no local, porque, segundo consta a voz dela, ela dizia para ele que aquela não era a roupa que ela costumava usar. Doutor José, então, ele retirou o cadáver, levou o cadáver para um determinado lugar, ele era apaixonado por ela, é o que se sabe até agora, não é? Ele violou o cadáver ou não? Não, isso ele não fez. Ele veio conversando com o cadáver, chegando em Terenos, levou para a propriedade dele, deu banho no cadáver, vestiu ela com a roupa que ela costumava usar e preparou e fez o sepultamento ao lado de uma árvore onde eles costumavam sentar para conversar. Ele era completamente alucinado por essa moça, né? Ela tinha uma fixação gigantesca por ela. E assim, eu sempre digo que tem coisas e até para sorte desse sujeito, a época, o dia exato em que ela foi morta, ele estava preso. Olha que coisa interessante, B. Ele foi preso dias antes do homicídio dela, exatamente porque havia ameaçado ela e proferido algumas palavras, ao ponto de ele ter sido preso por ameaça e injúria. Ele foi solto na segunda-feira após o recolhimento de fiança por causa desse fato. Certo. E quando chegou em Campo Grande, que ele veio do local onde ele ficou recolhido, ele ficou sabendo através de familiares da morte dela. E aí realmente ele entrou em surto, né? Passou a fazer uso de bebida alcoólica e etc. E acabou nessa questão da bebedeira, juntamente com esse primo, deliberado por ir resgatar o corpo dela e trazer para enterrar o corpo da moça na propriedade dele, no sítio dele, conforme, segundo ele me relata, havia feito um pacto com ela em vida de que os dois ficariam pela eternidade juntos. Doutor José, então, esse crime pode dar até 3 anos de condenação. Isso significa que ele também não vai ficar preso caso ele seja condenado? Exatamente isso, B. Veja, esse crime é um crime bem mais brando, a amplitude penal dele é bem pequena, tá certo? Então não é daquele tipo penal que prevê a possibilidade do sujeito ficar em regime fechado, a não ser que tenha inúmeras reincidências, e aí sim seria o caso. Eu estou trabalhando com a linha que efetivamente o fato aconteceu, ele vai assumir a autoria, porque de fato aconteceu, tá certo? Mas eu vou defender até o final que pelo fato de ele ter esta doença que o impede de deliberar de forma saudável aquilo que dispõe a nossa legislação, ou seja, é um sujeito que não tinha condições de se deliberar e se direcionar conforme o esperado de uma pessoa comum, ele não deve ser punido, ele deveria receber o tratamento. De qualquer jeito, a minha equipe também que cuida da parte civil no Escritório de Direito de Família, a pedido da família, está entrando na segunda-feira já com as ações para fazer a interdição dele. Ou seja, as filhas que depois do fato ocorrido resolveram assumir as rédeas da vida do pai, vão interditá-lo e vão passar a gerir toda a vida dele a partir de então, tanto a parte financeira, administrativa, enfim, vão tocar a vida desse senhor porque ele efetivamente é uma pessoa doente e o quadro chegou num momento em que não é mais possível deixar que ele delibere sozinho a sua própria vida. Nós profissionais do direito, e eu especialmente como psicólogo, sei que essa doença que nós estamos tratando aqui, que é um sujeito esquizofrênico, ele não tem condições nenhuma, quando em surto, ele pode efetivamente levar uma vida razoavelmente normal, quando medicado, mas quando está em surto, ele pode praticar coisas absurdas. E ele nem se dará conta que fez, a não ser depois que o surto passar, que ele vai ver o tamanho da bobagem que fez. E é essa situação que aconteceu com o seu José. Então é nessa linha que eu vou trabalhar. Embora tenha presente a autoria, tenha presente a materialidade,
ele, naquele momento em que praticou o fato, era totalmente inimputável, ou seja, não pode receber uma punição. Doutor, é nessa linha que eu vou trabalhar. Doutor, eu quero agradecer o seu carinho de atender a nossa reportagem e parabenizá-lo, porque o senhor sempre está à frente de grandes casos, né, na área jurídica e sempre teve esse carinho, essa atenção com a imprensa. Quero desejar um bom dia de trabalho para o senhor e para toda a sua equipe e convidá-lo um momento em que o senhor puder fazer uma visita pessoal aqui no nosso programa. Um abraço, doutor Zé. Muito obrigado, B de Paulo. Eu estou sempre à disposição de vocês. Eu tenho acompanhado também o seu programa, sempre que estou em deslocamento de casa para o trabalho, sempre vou ouvindo você com muita atenção. Meus parabéns pelo excelente programa e conte sempre comigo. Eu estarei sempre junto, sempre colaborando com a imprensa e desejando que a nossa imprensa continue. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. B de Paula! Olha, são 7h37, o senhor está com pressa hoje, hein, senhor GG? Não deixou nem o homem terminar. Cortou no final. Falar, já meteu a tesoura. Cortou aí. no final. Deixa eu falar com o Guilherme Filho, depois nós vamos ter também aqui o coice da mula, mas eu vou falar com o Guilherme. Bom dia, seu Guilherme. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, Índio, bom dia, GG, bom dia, Grilo, já por aí, aguardando, ansioso, fazer a sua participação. Prefeito de Rio Negro chamou ele certo. É verdade. O Kruger, o Mário Kruger. Sei. Aquele grilo, aquele lá é um inseto. Grilo tá puto com o prefeito, vai falar aqui hoje. Quer dizer, foi feita uma gozação em cima dele, ele também fez uma gozação em cima dele. Chamou nós de babaca, ele... O perigo é o Grilo chamar os primos dele gafanhoto para comer aquele chapéu. Roeu o chapéu dele. É perigoso. Seu Guilherme, o governo do Bolsonaro já demite ou vai demitir ou vai ser demitido hoje o Gustavo Bebiano. Esse governo está envelhecendo de uma forma muito rápida. Veja bem, o Diário Oficial da União de hoje, da edição de hoje, não traz a demissão do ministro Bebiano. Então ela estava sendo aguardada, né? Pode não acontecer. Ela pode até não acontecer, né? É evidente que o ministro está desgastado, ele mereceu uma palavra, uma frase muito ríspida do próprio presidente. Ninguém entende como é que essa briga começou, seu Guilherme. Na verdade, ela é uma briga, o pano de fundo dessa briga é a divergência que há entre o PSL, o Comando Nacional do PSL, e o presidente Bolsonaro. O PSL adotou uma linha dura, digamos assim, na condução das suas direções regionais, o episódio que se viu aqui também, por exemplo, né? Induzindo a rachas, enquanto o presidente gostaria que o partido fosse um pouco mais pragmático, né? Ciscasse para dentro, se fortalecesse. O partido, na verdade, se envolveu em muitos conflitos paroquiais. E esses conflitos foram bater na casa do presidente. Por quê? Porque como o partido inicialmente era muito pequeno, as lideranças eram reduzidas, todos estavam muito próximos do presidente. Estão, na verdade, muito próximos do presidente. É notório, por exemplo, que o coronel Davi, ele não fala sobre isso, mas a gente sabe, que troca mensagens com o presidente. Né? Ou seja, num universo aí de centenas de dirigentes, né, o presidente Bolsonaro conversa diretamente com eles. Né? E claro que o partido cresceu, o partido ele trouxe muitas lideranças, e se envolveu numa série de conflitos que batem na casa dele. Isso irrita, tem irritado o presidente. E quando o presidente se irrita, né, o filho dele, o Carlos, tem uma síncope. Né, porque ele é o multiplicador dos sentimentos e sensações do próprio presidente. E aí deu-se esse conflito. O que ocorre também é que esse conflito aberto, público, da forma como foi explicitado, termina sendo aproveitado pelas correntes internas para que elas se firmem, para que elas
vençam batalhas do conflito interno. Né? Então, por exemplo, a imprensa já traz uma afirmação de que a saída do Bibiano fortalece os militares. Né? Ao mesmo tempo, os militares são os que mais alertam o presidente sobre a necessidade de acalmar, conduzir melhor, digamos assim, para ser eufemista, né? Os próprios filhos, que volta e meia se envolvem em confrontos diretos que, com certeza, o presidente, na posição em que está, não se envolveria. Há uma notícia também, trazida já desse final de semana, de que, a partir de hoje, o governo tenta criar uma nova agenda positiva, né, para não ficar envolvido exclusivamente em questões internas de conflitos de caráter até pessoal como esse. Volto a dizer, o que se nota, e talvez seja a razão da sua pergunta, é a demora em reagir diante disso. Ou seja, a crise do Bibiano começou há quase 6 dias, e se estendeu sem que nada fosse feito no meio do caminho para contê-la. É verdade que pega um período muito próprio, o presidente estava ali saindo do hospital, reassumindo suas funções, mas não tem a pessoa capaz, né, de intervir positivamente no sentido de interromper, de atenuar, né, de colocar isso num segundo plano diante de algumas coisas. Por isso, talvez, você tenha feito esse comentário de que o governo tenha envelhecido, coisa que vale. Na verdade, o governo demora muito para reagir diante de problemas pequenos como esse, né, e precisa agir diante de problemas maiores. O presidente agora de volta, com o presidente agora atuando mais firmemente no comando, pode ser que as decisões comecem a ser tomadas mesmo. E decisões de governo, práticas, que é o que talvez o país esteja sentindo, tendo em vista que até agora o que se decidiu foi que andamento ou perfil do projeto de reforma da Previdência, que é urgente e vital para o país, sem dúvida alguma, mas também precisa não ser consumido por questões internas ou de menor repercussão na vida dos brasileiros. Termina tendo uma repercussão muito grande dentro do governo, termina repercutindo, portanto, no desempenho do governo, sem que tenha relevância para os brasileiros. Seu Guilherme, em Porto Murtinho, no Rio Paraguai, devido a tal de cota zero de pescado, a população de Porto Murtinho e do outro lado, as duas populações, então Brasil e Paraguai, se revoltaram. A Polícia Federal foi lá, meteu bala em todo mundo, lá, bala de borracha, né, para abrir, para destrancar o bloqueio que fizeram. E ainda continua dando muita convulsão dos dois lados. Quem se desgasta em tudo isso? Na verdade, eu creio que tem havido muito mais falta de comunicação do que qualquer outra coisa. Porque o chamado decreto de cota zero, ao que se sabe, ao que tem adiantado o governo, entra em vigor em 2020. O anúncio antecipado dele, o anúncio da sua versão, do seu efeito mais drástico, no entanto, lá, especificamente lá, em outros locais também, mas lá produziu um prejuízo econômico muito grande para o trade de turismo, tanto do Brasil quanto do Paraguai. E não houve um diálogo, ninguém se deslocou até lá para fazer os esclarecimentos, para procurar, para mostrar ou para ouvir. Eles se sentiram um pouco isolados nessa questão. Enquanto aqui houveram algumas iniciativas no sentido de esclarecer, ouvir algumas mudanças, o governo ouviu sugestões sobre alteração, houve uma modulação da vigência da cota zero, etc. Toda essa questão, lá, especificamente naquela comunidade, naquela região, eles viveram apenas o efeito negativo do anúncio da versão mais drástica do decreto. Então, imediatamente os hotéis se esvaziaram, a contratação de serviços de turismo praticamente zerou, e eles, compelidos por essa realidade, terminaram por bloquear o Rio, fazer esse protesto, que também, né, foi tratado com certa indiferença, porque um protesto como esse, né, um bloqueio como esse, você intervém no primeiro dia. Você procura negociar no primeiro dia ou toma as medidas que terminaram sendo tomadas, né, só praticamente uma semana depois ou mais. Né? E aí produziu esse efeito, e aí, consequentemente, como os prejuízos já estão sendo grandes, o transtorno já é alto, o rigor da autoridade policial também é equivalente, e deu no que deu.
Na verdade, tudo poderia ter sido evitado até se houvesse uma maior proximidade para com aquela comunidade e um melhor esclarecimento. Seu Guilherme, para terminar, o ministro Barroso do STF meteu a caneta no Bernal, quer dizer, sepultou de vez a possibilidade, se existia, dele de contar os votos e ele virar deputado federal. Pelo que entendo, o ex-prefeito vinha tentando o efeito suspensivo da decisão que o tirou da eleição. Até que seja julgado em última instância, tentava Bernal que não se produzisse nenhum efeito. Com isso, provisoriamente, os seus votos seriam admitidos, contados, e ele teria um mandato para ser julgado ao final, para julgamento do mérito. Ou seja, e ele não conseguiu isso no nível estadual, não conseguiu isso no STF, tentou o STF. Obteve lá uma primeira derrota também agora. O ministro não lhe deu o efeito suspensivo, uma liminar de efeito suspensivo, vai analisar o pedido mais profundamente e ainda lhe restarão 2 ou 3 instâncias para recorrer tentando isso. Veja o que é que ele tenta. Que a condenação que mereceu só produza efeito quando o último recurso tiver sido julgado. Ou seja, ele estaria, assim, portanto, provisoriamente como parlamentar. Acontece que a Justiça Eleitoral não tem dado efeito suspensivo de decisões de segunda instância, que é o caso da dele. Mas, mesmo assim, não é proibido pedir e ele vem insistindo. Realmente é uma dificuldade a mais para ele, que tem alguns recursos ainda para fazer, mas ele não tem tido sucesso desde o início. A tendência é de que ele não consiga suspender o efeito. A hipótese, portanto, dele recuperar o seu mandato e seus votos seria no julgamento final do pedido, uma sentença transitada em julgado. O que pode acontecer, se acontecer, ao final do mandato, muito tempo, porque isso leva muito tempo para ser julgado. Daí a tentativa dele de obter uma liminar, até agora sem sucesso. Obrigado, seu Guilherme, um abraço. Amanhã estamos de volta. Olha, são 7h48, Dirceu, o editorial meu de sexta-feira foi uma coisa de um efeito fantástico, é daquelas coisas que a gente faz de arrancar pica-pau do oco, e o Dirceu mandou uma gravação aqui para nós sobre aquele editorial. Tá na linha aí, ô GG? Ponta da agulha. Então, bota no ar. Ô B, bom dia, meu irmão, tudo bem? Parabéns por essa matéria aí que você falou dos livros, e você falou das agências, é verdade mesmo. Tem agências boas e tem a maioria das agências que são picaretas. E você falou a pura verdade mesmo, que eles ficam comendo um dinheiro, que esse dinheiro serviria para ser para as imprensas, rádios, TVs, não é verdade? E fiquei nesse vai e vem, essa picaretagem aí. Gostei dessa matéria, parabéns e parabéns, meu irmão, é isso aí mesmo. Tinha que ter mais 1000 Bs de Paula aí para falar também o que você fala a verdade aí na rádio, não é verdade? Gostei, cara, parabéns, meu irmão. B de Paula. Difusora FM 101,9. Em primeiro lugar, Difusora. Nilcia informa a hora certa. Difusora 10:08. Promoção de férias Nilcia, estilo da cidade ao campo. Toda loja com desconto de 20% para pagamento em dinheiro. Jeans, camisas, botas, botinas, boots, bonés, chapéus e acessórios masculinos, femininos e infantis. Avenida Mato Grosso 1080 Centro. Fone 33840482. WhatsApp 998804730. Atenção, mulheres empresárias e empreendedoras de Mato Grosso do Sul. Vem aí a 3ª edição Expor Amigas e Negócios, o maior encontro de empreendedorismo feminino. Uma feira com mais de 100 empresas, sala de rodada de negócios, espaço mentorias e mais de 12 palestras e talk shows. Nos dias 22 e 23 de março, no Shopping Bosque dos Ipês. Reserve seu convite. www.amigasdenegócios.com. O seu verão é mais quente aqui. Difusora.
Está precisando construir ou ampliar no campo ou na cidade? Conte com a Construtec, atendendo todo o estado, com projetos, galpões de concreto, estruturas metálicas e coxos para ração e sal. Faça já o orçamento pelo telefone 67 30 28 1208 ou 99650 1208. Chega de dor de cabeça. Galpões de qualidade na cidade ou no campo é só com a Construtec Pré-Fabricados. Boca do Povo, 25 mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de 20 anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. A minha rádio, claro que é difusora. Melhor do que uma colhada de tererê com erva mate campanário, é só 2 colhadas com tererê de erva mate campanário. Erva mate campanário, mais gostosa, impossível. É música, alegria, verão. Difusora. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. De palma. Muito bom, são 7h51. Eu tenho por norma aqui no programa, aliás, todas as nossas empresas, tanto a 101 quanto a Boca do Povo, eu passei o momento de vender propaganda. E me confesso, eu sempre fui um bom vendedor. Aliás, eu fui melhor vendedor do que, talvez, um bom profissional noutras áreas. Mas eu fico feliz quando a gente vende alguma coisa e a pessoa fica satisfeita. Quando a pessoa... Aliás, né, a gente não vende, as pessoas compram, né? Isso. Então, ontem eu fui almoçar lá no Diógenes, na Estância Hanai, e fiquei feliz com o sucesso da Estância Hanai, que fica a 800 metros depois do autódromo. E eu havia conversado com o Diógenes rapidinho sobre os efeitos do anúncio que nós fizemos aqui no programa. Isso mostra a credibilidade da gente. Põe o Diógenes aí no ar, ô GG, faz favor. Opa, que bom falar contigo, meu. E aí, eu liguei para ver, muita gente ouviu, como é que tá? Eu queria até te falar que teve repercussão grande, muita gente ouviu. Teve gente que veio aqui por conta do que ouviu, amanhã também. Olha, eu tenho gente que vai vir por conta do recado. Olha que legal. Fiquei muito satisfeito com a só pelo resultado que tá dando. Meu pessoal aqui também gostou demais, cara. Que bom. Muito bom. Isso que a gente quer ver resultado das coisas, né? E o nosso combinado tá que eu tô esperando que você venha aqui almoçar com a gente, né? Tá bom, eu vou pegar minha esposa amanhã e dou um pulo aí, tá? Tá bom, então, tá. Tá, jóia. Tá. Um abraço pra você, prazer. Outro. Tchau. Falou. Difusora! Olha, essa instância é muito legal para você se desestressar se você estiver cansado, quer sair da cidade, não quer ir longe, né? Ela tem piscina com cascata, apartamentos com café da manhã, diária completa, comida feita no fogãozão de lenha, salão de jogos e tem até uma capela para casamentos, batizados, está sendo construída, diária R$70 por pessoa, apartamento R$140 por pessoa com café da manhã e refeições e preços especiais para grupos de 50 pessoas. Eu vou dar o telefone do Diógenes, se você quiser fazer uma visita para ele, né? Pega sua esposa, os filhos para nadar na piscina, tem piscina para criança, o telefone dele é o 99279-7634. Mandar um abraço para o Diógenes, a dona Lília, o João, o Davi, que são todos nossos ouvintes. A Luísa disse o seguinte: bem, você tem a risada mais contagiante do mundo. O senhor acha isso? Eu? Não acha, né? Depende do que você tá rindo, né? Ou de quem, entendeu? Olha, vamos ver, seu Sérgio, o senhor aí na viamorena.com e eu aqui no Facebook. O Antônio dos Santos mandou um abraço para nós, a Flávia Freitas, o Alexandre Bossé, o Alessandro Batista, a Mari de Leon, desejando uma excelente semana, a Ana Nantes,
o Jorge Luiz Santos Bittencourt, o Luciano Ferreira, né, dizendo que lamentando a morte do Dino Rocha. É realmente grande companheiro, viu? A Marilda Ramay, né, o Mundo Sertanejo está de luto, a Daniela Correia da Costa, o Luciano Estrela, Vânia Dias, Luci Freitas, a Jane Gonçalves também lamentando o falecimento do Dino Rocha, Alice Xavier, Dorilei Ribeiro Romeu, Elaine Cristina e João Bosco de Souza Silva. E aí, seu Sérgio, como é que nós estamos aí na Via Morena? Pois é, na Via Morena, muito obrigado à audiência no live da Via Morena no Facebook. Um abraço para Luciano Estrela, para o Edson, para a Lisiane Berrocal, nossa colega, o Aparecido Madureira, o pessoal ligado aqui na Via Morena, muito obrigado. Um abraço! Queria rapidinho, ao meio-dia, no programa Sérgio Cruz, da ViaMorena.com, uma entrevista interessante com Pedro Kemp, né, o líder da oposição. Vai falar sobre homofobia, sobre escola, né? Que ele gosta de falar. Escola sem partido, né? Tudo isso aí. Não... Escola sem partido é a escola mais partidarizada que eu já vi. Então, a gente vai falar sobre esses assuntos. Numa entrevista interessante de experiência lá da Via Morena, que o telenauta, né? O pessoal que está assistindo faz a pergunta. Pode participar, né? Participa direto através do Facebook. Legal. Eu vou mandar um abraço para Miriam Saad e a Simone Elias, 48 pessoas aqui acompanhando a gente, tem 20 comentários, é uma coisa fantástica. Bom, vamos lá, seu Grilo agora é com o senhor. Isso. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia a todos da Difusora, inclusive é o prefeito Kruger, já que ele é nosso ouvinte. É teu ouvinte, né? E ele foi gentil comigo. Ah, é? Ele me chamou de inseto, você que ele chamou de babaca, né? Eu só tenho uma dúvida, meu Paulo. Talvez algum professor Ele disse que a obra não é dele, a obra é do governador. Ah, sim. Mas olha, eu queria saber... Mas o que nós falamos mesmo, que eu não lembro o que nós falamos. Eu também não, da placa, né? Vandalizaram... A placa que era da ciclovia. Vandalizaram as placas da ciclovia. Da grande ordem. Quatro plaquinhas, quatro placas do tamanho... Eu acho que usaram uma tampa de leitinho para fazer. Ô, Kruger, né? A gozação aqui é para não... A gente rir aqui para não chorar. Lógico, porque na verdade, Pedro Paulo, eu queria que definisse muito bem qual é o termo babaca que usou, sabe? Embora tenha sido de jeito. Você, aquele pessoal lá são uns babaca. E tem um lá que tem até nome de inseto. Mas para ele foi bom, né? Para ele foi bom, foi uma propaganda. Babaca, né? afinal, quem é babaca, afinal? Aquele que faz e diz babaquices ou aquele que ouve? Vai dar merda esses comentários. Vamos dar logo aqui. Vamos. Ô, Grilo, o que tem aí de notícia policial? Olha, tem bastante. Olha só o que aconteceu sábado domingo. A PM Trans foi atender um trânsito sem vítimas. Chegou lá e encontrou um deles lá bêbado que só uma égua. Aí eles pensaram o seguinte, isso era 9h30 da noite. Eles pensaram o seguinte, peraí, já que abraçamos esse flagrante aqui, vamos terminar a noite e o resto do dia na delegacia com chave de ouro. Fizeram uma blitz na cidade inteira, recolheram mais de 7 habilitações, botaram 4 na cadeia. Então, prenderam um lá no Jardim Leblon, que eu sou advogado, cara. O que você é? Eu sou advogado, eu provo com a minha carteirinha. Bêbado miando, igual um gambá. Conhece coronel? É meu amigo. O outro é meu amigo. Isso falando para um coronel. O coronel fulano de tal, e era o próprio que estava... Eu não conheço você. Vai pro Chilindró. Tá dirigindo bêbado. E se é advogado, aí que você tem que ter responsabilidade, porque você conhece a lei. Então, olha, eu vou te contar, viu? Tem uma coisa... Esse é outro que vai chamar nós de babaca. Mais um também. Tem mais um aqui, vamos passar o que é? Então fala aí. Aquele lá... Fala aí, seu babaca. Não, eu sou um inseto. Seu inseto, desculpa. Eu sou um inseto. Olha só, aquele lá que o advogado deu uma excelente entrevista sobre o que aconteceu, que realmente é um cara com problemas mentais, vamos se dizer assim, né? Ele resolveu, eu acho que ele não acreditou muito no advogado, resolveu se apresentar ontem na delegacia.
Só que, claro, com os problemas que ele tem, ele se apresentou na delegacia errada. Ele foi preso ontem. Ele foi preso ontem dirigindo bêbado ali no bairro Mambaí. Agora mais um trabalho para esse advogado muito bem conceituado da cidade, por sinal. Advogado? Para esse advogado, porque esse é advogado, esse tá aquele lá que tirou da sepultura e não sei o quê. Esse cara é advogado, esse sim. Esse é Zé Roberto. Esse é fera. Mais um trabalho para ele hoje. Foi no lugar errado. Porque o cliente dele se apresentou na delegacia errada. Estão me perguntando aqui, mas e o coice da mula? Vai sair já, a mula tá aqui afiando o casco. Pode esperar que vai sair um coice aqui já. O que mais, seu Grilo? Mais uma que apareceu na delegacia. Uma mocinha foi numa clínica de bronzeamento e saiu de lá toda malhada. Ué? Na clínica de bronzeamento. Ela foi na clínica de bronzeamento ou ela foi Não, foi numa clínica de bronzeamento, por isso que ela foi na delegacia. Mas por que saiu malhada? Ela saiu malhada que nem um surubim. Passou 2 dias infernais com queimador de 2º grau no corpo. Esse é o problema. Tá bom. Quer dizer que saiu que nem um surubim. Meu Deus do céu. O que ela vai explicar pro namorado? Pois é, né? Aliás, diga-se de passagem, o namorado tem que ficar longe dela, porque não pode nem encostar. Se encostar lá, ai bem. Que é isso? Né? Meu Deus. Conta mais uma pra ir embora. Porque daqui a pouco o coice da mula. Tá certo. Ó. O cara vende a mulher dele com problemas para receber. Ela vende as coisas para receber. Ele resolveu ontem, falou assim, você não sabe receber de ninguém. Eu vou te mostrar como é que recebe. Coisa de macho. E foi lá receber as dívidas das mulheres lá, da mulher dele. No segundo que ele foi, recebeu tudo enfacado. Não tinha troco para dar. Não. Recebeu tudo enfacado, foi para o hospital. E o que é pior, chegou no hospital, ficou sob escolta policial. Não porque estava zelando por ele, não. É porque ele tinha mandado de prisão em aberto. Tava premiado. Meu Deus. Aí, isso aqui é muito azar, né? Tá bom, seu Grilo. A mulher dele tá falando assim, cobrar desse jeito, eu não vou, não. Tá bom, é perigoso cobrar. Desse jeito, né? Sem dúvida alguma. Tá bom, seu Grilo, um abraço pro senhor. Amanhã o senhor volta. Amanhã estarei de volta. E quem... mais babaquice. Então, e quem está nos ouvindo vai ficar com coice da mula com o nosso querido Sérgio Cruz. Então, seu Sérgio. Fala, Sérgio Cruz. Alô, gostei da mula. Alô, Bento Paulo, muito bom dia, Grilo, bom dia, Índio, bom dia, Guilherme Filho, bom dia, GG. Rapidinho, essa história da exoneração do ministro Bebiano foi uma precipitação do presidente, talvez do filho do presidente. Até porque o Bebiano não tem responsabilidade nenhuma sobre o que aconteceu na questão dos candidatos fantasmas, né? Porque o candidato fantasma é uma atribuição exclusiva dos diretórios regionais. A eleição é uma eleição para deputado federal, deputado estadual, não tem nada a ver com o diretório nacional. Prática que todos os partidos terminaram cometendo durante a campanha eleitoral. Então houve uma precipitação. Segundo, porque os filhos do presidente estão mandando muito. É claro, vão mandar e com uma razão. Primeiro, porque são filhos do presidente. Segundo, porque são políticos, né? Todos eles são políticos. Não tem nenhum que entrou pela janela. Tem um que é vereador no Rio de Janeiro, tem um que é deputado federal em São Paulo, foi o mais votado de São Paulo, com quase 2 milhões de votos, e tem um que é senador da República no Rio de Janeiro. Então, todos eles estão exercendo cargos eletivos, cargos que foram confiados pela população, de modo que eles têm... E outras, são filhos do presidente, né? O presidente, é claro, está lá na casa dele, vai almoçar e vai terminar conversando com filhos que não são qualquer um. São filhos que têm formação política aprendida em casa, né? O Bolsonaro é que ensinou a conduta política de cada um, então não vejo porque os militares não tem nada disso. O que acontece é que o presidente vai continuar ouvindo seus filhos porque os seus filhos são políticos. Têm carga eletiva, estão autorizados pela população a dar palpite, e vão dar palpite até o final. Outra coisa, notícia dada, aliás, antecipada aqui pelo Beni Paulo, no editorial dele, de que os filhos do presidente, naturalmente sob orientação do próprio presidente da República, estão já pensando na formação de um novo partido. Estão pensando em ressuscitar
a velha UDN, União Democrática Nacional, que você não conheceu. A UDN começou no tempo do Getúlio, que foi da ditadura do Getúlio, foi o principal partido de oposição à ditadura do Getúlio. A UDN apoiou o golpe militar de 64. A UDN foi sacaneada em 64, que prenderam e caçaram o Lacerda, o Carlos Lacerda, que era o seu principal líder. Agora, tem um fato interessante da UDN, nunca ganhou eleição. Né? Perdeu a eleição com o Brigadeiro, perdeu a eleição com o Juarez Távora, perdeu a eleição, nunca ganhou eleição para presidente da República. Então, essa é a marca da UDN. O que foi o partido do Dr. Wilson Barbosa Martins, o partido do Lúcio Coelho, o partido de célebres figuras da política que estão deixando... O Pedro Oceano não era da UDN, era do PSD, adversário da UDN. Falei? Legal. Olha, me mandaram aqui... se você tem hemorroida e falam pra você... Não conta Quem tem hemorroida não conta pra ninguém. Conta. Diz que tem duas coisas. Quem tem hemorroida não conta pra ninguém. Quem tem dinheiro também não conta. Aliás, conta aquele que é besta, né? Tem uma senhora acreditou que comendo pimenta ia se curar de hemorroida. E a história ganhou as redes sociais e, olha, tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais. É isso, GG? É isso. Vamos terminar o programa ouvindo isso? Pode ser. Então põe no ar. O que manda? Já que você quer falar, abrir a boca, então, bota a boca no trombone. O que aconteceu, mãe? Não, eu quero desabafar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei uma pimenta de um rapaz que estava vendendo no sinaleiro e ele falou que a pimenta era suave, isso, aquilo. Olha aqui para vocês verem, ó. Agora, o que quer aconteceu? Denunciar ele aonde, mãe? Eu quero denunciar ele lá no Corpo de Bombeiro, porque o meu fiofó tá pegando fogo, pessoal. Mãe, deixa eu falar, é no Procon que você denuncia. Procon o quê? É Corpo de Bombeiro para vir apagar esse fogo do meu fiofó, porque tá demais da conta, nossa senhora. Mas a pimenta, que marca que é essa pimenta? Não, eu pus ela aqui nesse vídeo, mas eu nem sei que marca não. É uma pimenta redondinha, mas não... Nossa senhora, isso aqui depois eu já vou jogar fora. Nossa, ai... Ô, querido, se você tem hemorroida, não acredita nesse negócio, não. Essa só piora. Pimenta no fiofó dos outros é refresco. Gente, acabou o programa. Tchau, seu Grilo. Tchau, amanhã estamos de volta. Tchau, seu Índio. Tchau. 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 Tchau, seu GG. Tchau. Não falou. Tchau, seu GG. Tchau. É um tchau diferente. Tá saindo aqui dentro, o que foi? Tá saindo não? Tá, agora tá. Tá bom, que eu tô ouvindo perfeito aqui. Tá. Dá oi, porque nós queremos te ouvir. Ah, tá, tchau. O ouvinte já tá de saco cheio. Já. Tchau. Tchau, seu Sérgio. Tchau, Pica-Pau. Gente, hoje a CEMED está lançando o rádio nas escolas lá no MIS, Museu de Imagem e Som. É um projeto maravilhoso que vai levar o rádio ao conhecimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Um grandíssimo projeto. E nós estaremos lá. E eu quero deixar um abraço, meu carinho para todos vocês. E amanhã nós vamos voltar e o editorial de amanhã vai ser daqueles de arrancar pica-pau do ovo. Beijo, tchau! A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã, às 7 da manhã. Difusora.